Quer saber o que você precisa mudar na sua mente para você conseguir a sua tão sonhada aprovação em concursos públicos? Então fica aqui comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para você ser aprovada ou aprovado no concurso dos seus sonhos. E de quebra, eu ainda vou te falar como que você pode lidar com a frustração e a ansiedade nos estudos para concursos públicos. Então vamos lá? E aí, como é que você está? Tranquilo? Eu sou o Júnior, um dos fundadores do site mentedeconcurseiro.com e servidor do Tribunal Regional do Trabalho. Bem, aqui no nosso canal e no nosso site, a gente tenta dar dicas de estudo para concursos públicos, para concurseiros de forma geral, mas especialmente para aqueles que querem prestar provas para concursos de nível médio que caem em matérias de direito. Isso porque foi a nossa experiência em provas e é onde a gente consegue ajudar mais, os concurseiros. Beleza. Então, antes até mesmo da gente entrar no assunto, eu gostaria já de pedir para você para deixar o seu like aqui no vídeo e também deixar o seu comentário com sugestão para os próximos temas de vídeo que a gente for fazer por aqui. O nosso objetivo é criar uma comunidade de concurseiros que se ajudem e sejam mentalmente saudáveis. Eu queria te convidar a participar dessa causa se inscrevendo aqui no nosso canal também. Combinado? Bem, então sem mais delongas, vamos falar hoje sobre como construir uma mente de concurseiro. Sim, pode parecer estranho, mas eu usei o verbo construir intencionalmente no título desse vídeo. Eu acredito que a mentalidade de um aprovado em concurso público é tão importante quanto a sua rotina de estudos em si. E para ter a mentalidade de um aprovado, a gente precisa ter algumas características específicas. Mas a grande verdade é que a maioria de nós não tem todas essas características no início dessa nossa jornada de aprovação nos concursos públicos. E isso, na verdade, é uma boa notícia para você. Eu mesmo não tinha nenhuma dessas características quando eu comecei a estudar, mas nenhuma mesmo. Eu era, pode-se dizer assim, um candidato que a galera ia acabar chamando de zebra, sabe? Nem eu, na real, acreditava em mim mesmo no início. Eu, quando comecei a estudar, eu contava com algum tipo de milagre mesmo para ser aprovado. Eu já cheguei a contar sobre isso aqui em outro vídeo. Mas o primeiro concurso que eu separei para estudar, mas estudar assim, de verdade mesmo, que o primeiro concurso que eu fiz foi o TRE, mas eu nem considero que eu estudei de verdade para ele. O primeiro que eu comecei a pensar de como estudar de verdade mesmo, foi o TJ aqui do Rio de Janeiro. E eu fui confiando nesse concurso com uma cagada ou um milagre para ficar na faixa dos 1000 e tanto e, quem sabe, talvez ser convocado. Mas no decorrer do caminho, no estudo para esse concurso, tanto eu quanto o Diego e também os nossos amigos que estudavam junto com a gente foi aos pouquinhos construindo essas características necessárias para se ter uma mente de concurseiro. E é por isso até que eu usei o termo construir, sabe, assim, entre aspas, no sentido de desenvolver uma mentalidade. Pois não apenas é necessário desenvolver essa mentalidade, como também é plenamente possível a qualquer um que esteja estudando para concurso público começar a pensar dessa forma e ir desenvolvendo essas características também. O Diego disse em um vídeo aqui uma coisa que é bastante verdade, é muito verdadeiro mesmo. Não importa o nível de conhecimento que você tem agora. Não importa também se você foi um aluno ruim no seu colégio. Não importa nada do seu passado. O concurso público, ele vai ser um recomeço para você. Uma tela em branco mesmo. Então, se você entender que concurso público é uma jornada de longo prazo e que cada um tem seu tempo, cada um tem seu ritmo, eu prometo para você, você vai ser aprovada, você vai ser aprovado. Tudo que você precisa é ter paciência, autoconhecimento para ter ciência de onde que é o seu ponto de partida e começar daí, sem pressa, no seu ritmo. E treinar para gravar em sua mente as características que vão te ajudar a ser aprovada, a ser aprovado. Se eu e o Diego a gente conseguiu, eu te garanto, eu te prometo que você também consegue. E com isso em mente, antes mesmo da gente entrar nessas características, vamos conhecer primeiro o que eu chamo de mente, sabe? Aqui, mente é sinônimo de mentalidade. O termo mente, ele é utilizado de forma habitual, em dois sentidos, normalmente. O primeiro deles
como correspondente de intelecto, inteligência ou então de cérebro. E não é nesse sentido que eu destaco a importância da mente de concurseiro. Aqui, mente é sinônimo de mentalidade mesmo. E por mentalidade, não estou nem falando de nada complexo. Eu entendo como um conjunto de pensamentos e abordagens rotineiras, habituais, comuns mesmo. Por exemplo, a forma como você encara uma vitória ou uma derrota, a maneira que você encara desafios, se você habitualmente se coloca em situações desconfortáveis e como que você lida, né, com essas situações. Tudo isso forma meio que um conjunto, sabe? Uma mentalidade. Então, ao aprovado em concursos públicos, é absolutamente necessário construir uma mentalidade positiva. Uma mentalidade dotada de algumas características que não servem apenas para auxiliar na sua aprovação, mas, mais importante ainda, permitem que você seja capaz de trilhar o longo caminho, que é o dos concursos públicos, e fazer o que for necessário para você chegar lá. Conhecendo vários aprovados em concursos públicos, eu percebi que a mente de concurseiro ela é composta de 4 características principais. A primeira característica é a resiliência. A gente já falou por aqui em outro vídeo sobre resiliência. Basicamente, eu considero resiliência não apenas a capacidade de superar obstáculos, mas também de se adaptar a eles. Por exemplo, alterações na rotina, tanto as positivas quanto as negativas, são comuns e fazem parte da vida real, né, das pessoas. Não adianta ignorar isso e achar que a sua trajetória vai ser uniforme, não vai ter percalço nenhum, porque vai ter. Por isso, reconhecer essas situações e aceitá-las o mais rápido possível e ainda, mais importante, conseguir adaptar a sua rotina de estudos a essa nova realidade de vida que vai surgir, né, com essas mudanças, o que aparecer aí no meio da sua rotina, é indispensável. Se você até tiver passado por alguma situação recente em que você teve que adaptar seus estudos a alguma situação nova na sua vida, seja uma situação nova boa ou ruim, conta até aqui pra gente aqui embaixo como é que foi. Isso às vezes pode servir de inspiração para alguém que esteja precisando se adaptar a alguma situação nesse exato momento. E se por acaso você às vezes também quiser saber mais sobre resiliência, é só clicar no vídeo que vai estar em algum lugar aqui no card ou na descrição desse vídeo, beleza? Então vamos lá. A segunda característica é a disciplina. A mentalidade dos que são aprovados em um concurso público é admiravelmente capaz de sacrificar vontades, gostos, prazeres, tudo isso por um bem maior. Eu não vou mentir para você. Na maior parte das vezes, estudar é uma atividade chata, não é verdade? É monótono, muitos assuntos às vezes não te interessam e às vezes tantos outros parecem inúteis às vezes para a gente, né? Sei lá, decorar um determinado dispositivo de lei que você vai ter acesso irrestrito depois que você tomar posse, às vezes pode parecer meio que sem sentido, né? E é exatamente por isso que você deve ser disciplinada, você deve ser disciplinado, você deve desenvolver um cronograma de estudos robusto o suficiente e cumpri-lo. Custe o que custar, faça chuva ou faça sol. O compromisso com você mesmo tem que ser maior do que a preguiça de sair da cama naquele dia frio, chuvoso, sabe? Ou de quando você tem vontade de ir ao cinema num horário que você tinha destinado aos seus estudos, sabe? Mas agora, não confunda. Isso não significa que você deve excluir da sua vida todos os prazeres e eventos sociais. Muito pelo contrário. O lazer, ele também é parte importantíssima da nossa jornada. A gente separou, inclusive, um vídeo inteiro para falar da importância do lazer. Eu também vou deixar esse vídeo aqui no card ou na descrição para você. O que eu estou querendo te dizer aqui é que os prazeres e os eventos sociais, eles devem ser encaixados dentro de uma rotina maior e não devem, nunca, se sobrepor ao seu objetivo, né, de ser aprovado. Vale sempre a máxima de você tentar ser o mais sincero, o mais sincera com você mesmo, nesses casos, né? Isso para você avaliar se você às vezes está procrastinando ou se você está fazendo alguma concessão necessária mesmo, sabe? Seja até às vezes para a sua saúde mental, ou se você às vezes vai conseguir compensar esses estudos que você às vezes deixou de fazer agora, às vezes, por exemplo, para poder sair com seus amigos em algum outro determinado momento, sabe? Às vezes você tem que fazer essa avaliação caso a caso também.
Mas é sempre importante você sempre se conhecer ao máximo e nunca mentir para você saber essa diferença. Eu estou fazendo isso como uma compensação necessária ou como uma compensação que dá para eu fazer agora, porque, sei lá, se eu saio agora com meus amigos para ir para o cinema, eu vou conseguir compensar depois esse tempo de estudo em outro horário que eu tinha separado para descanso, ou estou fazendo isso só porque eu estou a fim de procrastinar, porque eu estou querendo enrolar. Você tem que fazer esse peso aí na sua mente, beleza? A próxima característica é a tão falada constância. Essa da constância a gente sempre fala por aqui, pois eu considero que essa, inclusive, foi a chave para minha aprovação em concursos públicos. O concurseiro, ele deve ser capaz de manter uma determinada rotina. Ele deve ser capaz de realizar ações repetidas, dia após dia. E apesar da gente usar, às vezes, uns macetinhos para diminuir essa sensação de tédio ou de que os dias são todos iguais, como, por exemplo, alternar as matérias, alternar os tipos de estímulo, né, como, por exemplo, leitura de apostilas, leitura de livros, assistir videoaulas, fazer simulados, questões de concursos anteriores e tudo mais. Apesar de tudo isso ajudar, a verdade é que é bem comum a gente sentir, né, essa similaridade dos dias da semana, às vezes eles soarem todos parecidos para a gente, né? Então, eu sou categórico ao afirmar, é mais vantajoso que você imponha uma rotina de estudos factível, uma meta real, sabe? E você consiga manter essa rotina todos os dias, do que você viva uma verdadeira montanha-russa. Sei lá, um dia você estuda 10 horas, aí depois você fica uma semana sem nem olhar para um caderno, sem nem olhar para um livro. Isso é o que não dá. Como a gente também já ensinou por aqui, o número de horas diárias de estudos, ele deve aumentar gradativamente. E o seu foco inicial deve ser cumprir integralmente o planejado. Então lembra, especialmente no começo, a constância é mais importante do que o tempo em si de estudos, beleza? Aproveitando o gancho, fala até aqui para mim nos comentários como é que anda a sua constância nos últimos tempos, beleza? Então tá. Então agora a gente vai para a última característica, que é o pensamento de longo prazo. Eu acredito que essa última característica seja meio que uma síntese, sabe? Ou até mesmo uma consequência das 3 anteriores que a gente conversou. A sua mentalidade, ela deve estar focada sempre, em qualquer hipótese, em todos os momentos, na meta de longo prazo. Lembra sempre disso. A aprovação no concurso é um objetivo que às vezes empolga, né? A gente imaginar como é que vai ser a nossa vida depois da posse. Mas reconhecer que esse objetivo ele vai ser alcançado depois de muito tempo, depois de muito trabalho duro, depois de muito estudo sério e dedicado, de abdicações e esforço, é essencial para que você supere os momentos difíceis. Resultados negativos, eles podem acontecer. E os resultados negativos, eles também fazem parte desse processo. Você deverá reconhecer que em uma longa caminhada, problemas, eles acontecerão. Problemas, eles vão surgir. E você será capaz de superá-los se você compreender como que eles sejam apenas uma pequena parte, sabe, do seu caminho. Aquela pedra que está ali no meio do seu caminho, mas que não vai impedir você de continuar caminhando. O pote de ouro, no final, ele se mantém intocado mesmo após as suas derrotas. Você recebeu uma notícia ruim? Então, lamente-se rápido e tenta se levantar mais rápido ainda e voltar a trilhar o seu caminho, sabe, dos estudos. Porque, acredita em mim, a sua hora, ela vai chegar. Mas, se para você está difícil às vezes de lidar com tudo isso agora, então vamos falar já como que você pode lidar com a frustração e também com a ansiedade. Mas antes disso, tenta sempre ter uma coisa em mente. Só fracassa quem desiste. Sempre que alguém me fala que 2, 3 ou 5 anos é muito tempo estudando para passar em um concurso público, eu tento retrucar com uma pergunta. Pergunta o seguinte: em qual carreira ou profissão você consegue o mesmo resultado financeiro e de qualidade de vida mesmo nesse mesmo tempo, em tão pouco tempo? Você conhece alguma carreira que às vezes só em 3 ou 5 anos você já está ganhando, sei lá, 7 mil reais, que às vezes é uma remuneração de um desses cargos de nível médio?
Fora como é o dia a dia mesmo dessa carreira em si, um trabalho extremamente digno, um trabalho com uma carga horária extremamente razoável. Você consegue pensar em algum cargo na iniciativa privada que ele te garanta todos esses benefícios em tão pouco tempo? Então é uma coisa para a gente pensar. É algo que vale a pena a gente brigar. A verdade é que ser aprovado em concurso público realmente não é fácil, mas também está muito longe de ser uma coisa impossível. Grande parte das pessoas que não atingem o resultado esperado simplesmente desistiram cedo demais. Era alguém que, se tivesse continuado, ela com certeza teria sido aprovada. Então, é essencial que você trabalhe para desenvolver essas características que a gente conversou aqui. Resiliência, disciplina, constância e pensamento de longo prazo, para que você possa ultrapassar todos os desafios e consiga continuar mantendo sempre os olhos no seu objetivo final, que vai ser a aprovação. Tenta desenvolver essa sua mente de concurseiro e criar uma mentalidade positiva e ter a absoluta certeza de que você não vai desistir, de que você vai persistir nesse teu caminho até o final. Eu não tenho dúvidas de que o último concurso que você fez vai ser aquele concurso que vai anteceder a sua posse. Bem, então vamos fazer uma promessa entre nós dois aqui agora. Promete para mim que você não vai desistir até a sua aprovação e você conseguir realizar todos os seus sonhos. Combinado? Então, tá prometido aqui, hein? Bem, mas tão importante quanto a gente treinar e adquirir todas essas características que eu falei até aqui é a gente aprender a lidar com os sentimentos de frustração e ansiedade. Esses são dois sentimentos que comumente acompanham os concurseiros. Eu sei que pelo menos eles me acompanhavam diariamente, esses dois sentimentos. Acho que não tinha um dia que eu não sentia os dois, pelo menos. Então, vamos falar aqui um pouco sobre como lidar com a frustração e a ansiedade nos estudos para concursos públicos, especificamente. Mas antes até da gente começar a falar disso, eu preciso fazer um disclaimer aqui antes, tá bem? A forma como a gente reage às frustrações e elevados graus de ansiedade, às vezes, são coisas sérias que devem ser tratadas por profissionais da área da saúde. A gente não pode minimizar a relevância de um tratamento adequado para uma condição específica. E caso você sinta efeitos emocionais muito severos com a rotina de um concurseiro, às vezes, eu recomendo que você procure ajuda profissional. Combinado? Então, beleza. Dito isso, a frustração e a ansiedade são dois sentimentos ou sensações que acompanham grande parte daqueles que estudam com um foco na aprovação em um concurso público. Cada vez que a gente não vai bem em uma prova, ou cada vez que a gente não vai bem num simulado, um grande peso de culpa, sabe, e de medo de não ser capaz de passar, eles nascem praticamente de forma instantânea na nossa cabeça. Para muitas pessoas, a vontade de desistir já mostra a sua cara e passa a manipular o concurseiro, racionalizando aquela decisão, assim, por exemplo, mas eu nem queria tanto assim, esse concurso não é exatamente o que eu quero para mim, sabe? Você já passou por algo assim? Esse sentimento já passou pela sua cabeça? E a primeira coisa que você precisa entender para tentar aprender a lidar com isso é reconhecer que isso vai acontecer. Então, já saiba de antemão, ainda que você esteja passando por uma maré de confiança agora, enquanto você está assistindo esse vídeo, em algum momento vai acontecer com você de você pensar às vezes que isso não é para você, ou de você ficar com uma autoestima um pouco mais lá para baixo. E só de você saber que isso vai acontecer, isso já nos ajuda um pouco a nos prepararmos para essa situação. E uma observação rápida, caso às vezes você esteja passando aí por um período mentalmente um pouco mais complicado. A gente aqui no canal gosta sempre de ressaltar que se você estiver passando por um período ruim e queira conversar ou desabafar com alguém, é só mandar um direct pra gente lá no nosso Instagram. É @mentesdeconcurseiro_oficial, beleza? Pode mandar que a gente vai tentar responder todas as suas mensagens por lá. Bem, a frustração e a ansiedade, então, são comuns no caminho para a aprovação. A frustração, geralmente, ela nasce de uma expectativa
que não se realizou. É absolutamente natural, depois de cumprir rigorosamente meses de uma rotina de estudos, que a gente espere bem, né, no tão esperado dia da prova. Você já fez dezenas de simulados, você assistiu centenas de horas de videoaulas, você respondeu a milhares de questões, então você sente que está preparado e, portanto, o resultado ele deve espelhar essa expectativa, né? Nada mais natural do que isso. Porém, não é sempre isso que vai acontecer. Uma prova de concurso público é uma parada traiçoeira mesmo, sabe? E o resultado final pode englobar uma infinidade de variáveis, como, por exemplo, como que você estava se sentindo quando você acordou naquele dia, o que você comeu no dia anterior, as matérias que a banca escolheu para compor a prova. Às vezes, será que caiu justamente o ponto que você estava um pouco mais fraco? A sorte nos chutes que você às vezes dá entre duas alternativas, parou um carro com um alto-falante lá na frente do local da sua prova, sei lá, tinha alguém comendo batata frita durante a prova inteira, isso te atrapalhou, enfim, pode acontecer uma infinidade de coisas no dia da prova. E tudo isso pode fazer a diferença, né, na sua pontuação. E muitas vezes, ao vermos essas expectativas não se realizarem, a gente se sente frustrado, né? Então entenda uma coisa, isso é mais do que natural. Isso aconteceu milhares de vezes comigo. E, infelizmente, é provável que isso vá acontecer com você também. E, da mesma forma, acontece com a ansiedade. Uma vez eu ouvi que a ansiedade ela é meio que o excesso de futuro. Você já deve ter ouvido essa expressão também em algum momento. Geralmente, o receio do que vai acontecer no futuro faz com que a pessoa simplesmente não consiga viver o presente. E a espera por um determinado momento que vai estar lá no futuro, ela começa a se tornar meio agoniante, sabe? Não sei se isso já aconteceu com você. E com isso, a gente já tem um prato cheio para o concurseiro, concorda? Afinal, você se prepara por meses e anos por um dia específico que será definitivo para o restante da sua vida. Então, é absolutamente comum as pessoas que prestam concursos públicos que se deixem levar por essa forma de compreender a realidade, sabe? E passem a sofrer com elevados graus de ansiedade. E eu falo isso porque eu passei muito por isso. Acho que a época que eu estava para concurso público, de longe, foi a época que eu tive mais ansiedade durante a minha vida. E isso, às vezes, tinha uns efeitos um pouco diferentes em mim. Tinha uns períodos, às vezes, que eu não conseguia comer direito de tão ansiedade, de tão ansioso que eu estava. Aí, de vez em quando, isso mudava. Aí, às vezes, eu começava a comer pra caramba para poder compensar essa ansiedade. Parecia uma sanfona. Emagrecia, engordava com uma facilidade incrível. Foi um período difícil e provavelmente está sendo um período difícil para você também. E mais uma vez eu te falo, isso é natural. Reconhecer que isso pode acontecer é essencial para que você identifique essas situações e tente controlar, né, de uma forma mais eficaz. E assim, espero que você saber que você não está sozinho nessa seja reconfortante, especialmente em um momento tão dolorido, né, que é esse caminho dos estudos para concursos públicos. Então, assim como eu também senti, eu sei que você está sentindo, pode apostar que vários outros concurseiros, às vezes até os que estão participando aqui da nossa comunidade também se sentem dessa forma. Então, sinta-se acolhido aí, sinta-se acolhido, porque a gente está junto nessa jornada. E assim, para você tentar diminuir um pouco essa ansiedade por uma prova, é legal você tentar não enxergar aquela prova como se fosse a prova da sua vida. Por isso, até um dos motivos, como a gente já falou por aqui outras vezes, da gente recomendar concursos de nível médio que caem em matérias de direito, também é tentar diminuir um pouco essa sua ansiedade, às vezes, também. Porque quando você tem um foco em um tipo de concurso, ou então em uma categoria de concurso em especial, você meio que tira esse peso, sabe, de uma prova específica, como se aquela prova fosse um tudo ou nada, sabe? Quando você pega uma prova e ela fica como se fosse aquela prova que vai definir a sua vida. Não precisa ser assim. Se você está estudando para o TJ de São Paulo agora, por exemplo, aí veio a prova e você não passou por um motivo, seja ele qual for, seja por
ter caído uma coisa que você não sabia, seja por você estar se sentindo meio mal naquele dia, enfim. Seja qual for o motivo, você não passou, então você tem que parar, você tem que respirar e pensar, beleza, logo ali na frente vai vir um outro concurso parecido com esse. Pode ser, por exemplo, o TJ de Minas Gerais, pode ser uma procuradoria, uma defensoria, um ministério público, ou até mesmo algum órgão do Poder Executivo. A gente já falou sobre isso aqui, mas pode apostar, os seus estudos, eles não vão ter sido em vão. O conhecimento que você adquiriu, assim como as características necessárias para estudar diariamente e ser aprovado em concurso público, elas não vão sair de dentro de você. Isso você já conseguiu adquirir. Então é só você persistir que a sua aprovação, ela vai chegar. Pode apostar, ela vai chegar. Então lembre-se sempre que haverá uma nova oportunidade logo ali à sua frente no caminho, tá bem? E tem uma outra atitude que você também deve tomar muito cuidado para não exagerar. Cuidado com a autocobrança. Mantenha o foco sempre no que você pode controlar. Eu sei que provavelmente você já leu muito por aí sobre formas de como controlar a ansiedade e a frustração. Muitas pessoas ensinam técnicas, passam receitas naturais ou escrevem às vezes textos motivacionais sobre superação, desses momentos de frustração e ansiedade. E tudo isso, sem a menor sombra de dúvidas, nos ajuda bastante. Mas eu acredito que na trajetória para aprovação, infelizmente, a gente não consegue fugir de pelo menos uma dose de frustração e ansiedade. Isso é praticamente uma coisa incontornável no caminho até a aprovação em um concurso público. Não é nem que isso seja algo positivo, claro que não é, mas eu acho que é algo natural, porque grande parte das frustrações, grande parte da ansiedade surgem justamente de uma autocobrança do concurseiro. Por exemplo, se você não está trabalhando, você se cobra por estar só estudando, e bota aspas nisso, Se você trabalha, você se cobra ainda mais, porque os concorrentes estão estudando mais do que você. E tudo isso são falácias que a gente cria na nossa cabeça. Tudo isso não é uma verdade. Fora o seguinte, a gente tem que lembrar sempre do que eu falei aqui nesse vídeo, já falei em outros. Cada um vai ter seu ritmo, cada um vai ter o seu momento para aprovação. Não adianta a gente ficar se comparando. Então, sempre gosto de reforçar, só compara você com você mesmo. Não fica se comparando com outras pessoas, que isso não vai te levar a lugar nenhum. Só você sabe as suas motivações, as suas razões e como que a aprovação vai mudar a sua vida. Só você sabe tudo que você está deixando de lado agora, tudo que você está abrindo mão em prol desse objetivo maior, que é a aprovação em concurso público. Então, é comum que o concurseiro, que a concurseira, se cobre muito, Mas, assim, eu melhor do que ninguém sei que a gente se cobra muito mesmo. Então, é comum, às vezes, a gente encontrar pessoas com cobranças simplesmente impossíveis de serem cumpridas. Como, por exemplo, a aprovação, às vezes, logo no primeiro concurso, ou gabaritar uma prova. Por isso, o meu maior conselho aqui propõe uma mudança de foco. Tenta direcionar toda essa sua autocobrança em questões que você pode controlar integralmente, que você controle 100% mesmo, sabe? Por exemplo, encontre metas que dependem exclusivamente de você. Como eu já falei antes, o resultado de uma prova depende de inúmeros fatores e, infelizmente, não depende só de você. Então, é totalmente possível que você não seja aprovado ou aprovado em uma prova, mesmo estando muito bem preparado. Sei lá, vamos supor que você passou mal no dia, Não vai ter problema se você não for aprovado, porque a aprovação ela pode acontecer na próxima tentativa. Então, é um pouco irracional a gente depositar toda essa autocobrança no resultado de uma prova, exclusivamente, sabe? Portanto, sei lá, o dia da prova em si não é algo que está dentro do seu controle, mas você fazer simulados periódicos, às vezes até para tentar se blindar o máximo possível desses imprevistos, isso está dentro do seu controle. Então, você, eventualmente, colocar simulados
dentro da sua rotina. Eu também fiz um vídeo sobre simulados que eu vou tentar deixar em algum lugar no card ou na descrição desse vídeo. Outra coisa que está no seu controle: caso você tenha seguido nossas dicas de elaboração de um calendário de estudos que a gente deu em vídeos anteriores, você consegue controlar totalmente se você estuda todos os dias da semana ou se você está estudando pelo menos um pouquinho todos os dias. Você consegue controlar totalmente se você está em dia com as suas revisões das matérias, se você está em dia com as aulas do seu cursinho online, das suas videoaulas, né? Enfim. Fazer um bom cronograma de estudos também te ajuda a diminuir a ansiedade no longo prazo. Por quê? Porque se você faz um planejamento e começa a seguir esse planejamento direitinho, então você vai ter certeza absoluta que você está trilhando o caminho certo. Então, quando você estiver se divertindo, por exemplo, você não vai precisar se sentir culpado por isso, pois você saberá que aquele momento ele foi reservado justamente para isso, para a sua diversão ali dentro do seu calendário de estudos. Então, se você está trabalhando, não tem problema, você não precisa se sentir culpado por estar trabalhando e não estar estudando. Você sabe qual horário do seu dia está reservado para os seus estudos. Então, com esse calendário, está tudo dentro do seu controle. Depois de você montar e conseguir seguir de uma forma religiosa um calendário de estudos, volta aqui e me diz só se isso não te ajudou. Então, ter um calendário de estudos, para mim, sempre foi essencial para segurar a minha ansiedade mesmo, inclusive, sabe? Quanto a isso, depois até me diz aqui se você já tem um calendário ou um cronograma de estudos pronto e se isso também te ajuda a diminuir a sua ansiedade, beleza? E, por último, mas não menos importante, cobre-se muito, mas lembre-se que nem tudo depende de você. Isso é essencial para a gente ter em mente. Imprevistos, eles vão acontecer no meio do caminho. E isso é completamente normal. Então, você ter ciência disso desde o começo torna as coisas bem menos difíceis, né, da gente lidar no futuro. A principal vantagem dessa mudança de foco é que isso te auxilia na preparação e ainda identifica de forma mais concreta as metas que podem gerar, às vezes, desconfortos emocionais. Vou te dar um exemplo aqui para não ficar muito vago. É muito mais fácil a gente ficar ansioso por uma prova que vai acontecer só no ano que vem do que pelo dia de estudo que vai acontecer logo no dia seguinte. Concorda? Portanto, uma outra dica é tentar sempre dar valor também às pequenas metas que estão no meio do caminho. Você dá valor a essas pequenas vitórias. Então, você comemorar um dia de estudos que você conseguiu cumprir com sucesso, isso vai fazer muito bem para você. Você comemorar uma semana de estudos bem-sucedida é sempre válido. Então, tenta focar nos objetivos de curto prazo, sabe? Que é onde você tem mais controle. Mas, eu repito, isso não significa que não chegarão aqueles dias em que você vai se sentir mais frustrada, mais frustrado, mais ansioso, mais ansiosa. E nesse momento, a única coisa que eu posso te dizer é para você tentar tirar um tempo para você descansar, sabe? Se você está seguindo seu cronograma de estudos, eu tenho absoluta certeza de que um dia ou outro de descanso, que às vezes não estava programado inicialmente, isso não vai te prejudicar em nada, tá? E, pelo contrário, às vezes é preciso que às vezes a gente baixe um pouco a carga de estudo, descanse o corpo, descanse a mente, para conseguir retomar a rotina. Isso é uma coisa que só você vai saber disso. E outra coisa, lembre-se sempre disso, você não está sozinha, você não está sozinho, você não é o único a se sentir assim. E a aprovação no concurso público é o resultado de um processo que envolve acertos, erros, vitórias, derrotas. Tenta se preocupar com o presente. Reconheça, às vezes, um resultado negativo como parte do processo. E se a aprovação não saiu agora, ela vai sair na próxima. Pode acreditar em mim. Tenta sempre levar tudo como um aprendizado. E, aos poucos, vai tentando corrigir os seus pontos fracos e os seus pontos cegos. Combinado? E no que você precisar,
tenta lembrar sempre que a gente vai estar aqui para você, beleza? Tanto eu quanto o Diego, a gente está sempre disponível para tentar te ajudar. Então, é isso. Essas foram as dicas de hoje. Espero que elas possam te ajudar, nem que seja ao menos um pouquinho. Lembrando sempre também, claro, de deixar o seu joinha aqui no vídeo, comentar o que você achou ou dar sugestões dos próximos temas e também de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho, beleza? Fazendo isso, você vai estar nos ajudando imensamente a fazer essa comunidade de concurseiros que se ajudam mutuamente a crescer, beleza? Então, muito obrigado para você que assistiu até aqui, um abraço e valeu!